Dentro do programa Trocando em Miúdos, no assunto da semana, nós estamos falando sobre os olhos. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da perda da visão na vida do paciente. Nós vamos conversar com o Dr. Frederico Alvarenga, que é médico oftalmologista do ISO Olhos, especialista em glaucoma. Frederico, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom, quais seriam os principais fatores determinantes aí, Frederico, da perda parcial ou total da visão? Márcio, a principal causa de perda visual reversível é a catarata, né? Uhum. Entretanto, a catarata ela é passível de tratamento cirúrgico, com um resultado bastante favorável, né? E com uma recuperação total da visão quando o paciente é portador apenas da catarata e não tem nenhuma outra doença nos olhos. Perfeito. Porém, das doenças que causam um dano irreversível, sem resolução da visão, o principal é o glaucoma. Tá? Uhum. O glaucoma é uma doença que acomete os olhos, né? Que na maioria dos pacientes está associado com a perda da visão e com o aumento da pressão alta dos olhos, e que uma vez essa cegueira, essa perda visual instalada, ela não recupera mais. E também um outro fator, uma outra doença que acomete de uma forma bastante frequente os pacientes que levam a uma perda da visão é a doença da retina provocada pelo diabetes, que é a retinopatia diabética. Uhum. Ok. Agora, existem estágios dessa perda, doutor Frederico? Sem dúvida nenhuma, né? Isso vai variar de acordo com cada doença, né? Uhum. Por exemplo, casos iniciais de glaucoma, iniciais e moderados. O paciente não sente absolutamente nada, mas não traz repercussão visual nenhuma. O glaucoma, ele começa a manifestar alterações visuais somente nos estágios avançados da doença. Porém, essa manifestação, ela já é irreversível, né? E aí, isso acaba sendo até um problema, porque como o paciente não tem uma percepção, um sintoma, nenhum sinal no estágio inicial e moderado da doença, muitas vezes o diagnóstico é feito apenas tardiamente, né? Porém, agora, a retinopatia diabética, esse o paciente já sente algumas alterações no início da doença. Já sente um certo borramento, um ofuscamento da visão. E que pode ser reversível com o melhor controle do diabetes. E quando está no comecinho, é possível de fazer o tratamento da retina com laser. Uhum. Porém, também essa doença, infelizmente, nos estágios avançados, pode requerer cirurgia, mas com recuperação visual bastante limitada. Tá. E a questão, por exemplo, doutor Frederico, do descolamento da retina? É uma condição que afeta abruptamente a visão, o paciente também, e tem uma queda súbita da visão e uma perda importante. Porém, felizmente, não é tão comum quanto essas outras condições que eu mencionei para o senhor, da Uhum. catarata, do diabetes, que afeta o fundo do olho, e glaucoma. Felizmente, o descolamento de retina não é tão frequente quanto essas outras patologias. Não quer dizer que não seja tão grave quanto, pelo contrário. É bastante grave o descolamento de retina, tanto é que exige um tratamento cirúrgico emergencial. O Uhum. paciente com descolamento de retina deve ser submetido à cirurgia o mais rápido possível.
Certo. Agora, doutor Frederico, qual é a posição do médico, né, diante de um paciente com esse quadro, por exemplo? De qual? Da descolamento da retina. Descolamento da Sim. retina? O principal que a gente tem que fazer é orientar o paciente da necessidade de ser submetido o mais rápido possível a uma cirurgia, né? E que ele não deve ter ser lento ou ficar aguardando muito tempo, porque como a retina ela tem uma irrigação e que ela depende de estar colada para estar recebendo a oxigenação adequada, a nutrição, quando a retina está descolada, ela já não está recebendo sangue, ela não está recebendo oxigênio e ela vai morrendo, ela vai atrofiando. Então, uma abordagem que tem que ser feita muito rápida, com bastante objetividade e bastante pragmatismo, senhor Márcio. Não dá para ficar aguardando muito, não. Estamos conversando com o Dr. Frederico Alvarenga, médico oftalmologista do Iso Olhos, especialista em glaucoma, e nós estamos conversando com ele sobre o impacto da perda da visão na vida do paciente. Frederico, como é que funciona a classificação da deficiência visual? Cada doença, ela acomete a visão de uma forma diferente. Por exemplo, o glaucoma acomete a visão lateral, a visão periférica. Então, nós não falamos em perda visual de porcentagem. Nós falamos em perda de campo visual por ângulo de visão, né? Outras doenças, por exemplo, retinopatia diabética, degeneração macular, essa sim acomete a região central da visão e é possível de estarmos quantificando em termos de porcentagem o tanto que o paciente teve de perda visual. Acontece que cada profissão e o próprio INSS, ele tem os seus próprios critérios para definir o que é cegueira legal, o que é visão subnormal, quando que o paciente tem direito a uma aposentadoria integral, parcial, de acordo com essas respectivas perdas. Então, de uma maneira geral, cada paciente não tem uma classificação única para perda de visão. Ela é muito em função de cada doença tem a sua classificação específica, né? O que eu posso afirmar para o senhor assim que o impacto da perda visual, e aí independente de qual doença for, ele é muito grande, visto que 60% a 70% de tudo que nós aprendemos, do nosso trabalho, dos nossos conhecimentos, ele é muito em função do nosso sistema visual. E o paciente portador de uma patologia visual, de uma deficiência visual, ele vai ter que ter um aprendizado de um modo diferente de vida. Tá, e inclusive a propósito disso, Frederico, eu queria perguntar o seguinte: que tipo de acompanhamento é recomendado aos pacientes que tiveram perda da visão? Depende de qual que é a causa. São acompanhamentos com médico oftalmologista, né, que é especializado naquela área, por exemplo, glaucoma, ou retina, ou outras alterações corneanas. Então ele precisa de um suporte médico, porém, infelizmente, quando o paciente está num estágio de não reversível da visão, nós utilizamos de centros de apoio e de readequação de uma terapia ocupacional para esses pacientes poderem
está minimizando esses efeitos da perda visual. Tá, o objetivo da minha pergunta foi exatamente saber da importância, muitas vezes, de uma equipe até multidisciplinar, com a participação até de psicólogos, exatamente para tentar atenuar um pouco o próprio impacto que o ato tem, né, Frederico? Mas isso não há a menor dúvida, Sr. Márcio, menor dúvida. Para esses quadros graves de perda visual, um acompanhamento multidisciplinar, ele é fundamental, né? Existe até uma subespecialidade médica que é chamada de visão subnormal. É uma subespecialidade da oftalmologia que vai tentar maximizar aquela visão residual que o paciente tem, que ele apresenta. A gente poderia chamar isso de baixa visão? Sim, baixa visão. Com baixa resposta da capacidade visual? Sim. Visão subnormal são pacientes com baixíssima visão. E utilizamos de recursos ópticos avançados, de lupas especiais, telelupas, magnificadores de textos, para que o paciente possa, com isso, tentar ao máximo ter uma vida normal, ou pelo menos próximo da normalidade, claro. Tá. Agora, o que vem a ser degeneração macular? Degeneração macular, Sr. Márcio, é um desgaste que acontece na retina. Tem uma parte da retina que fornece a visão de foco, a visão central, a visão de detalhes, que chama mácula. E, infelizmente, existe uma doença que acomete essa região da retina, que é a mácula, que chama degeneração macular e que acomete principalmente os pacientes idosos. Portanto, ela tem o nome de degeneração macular relacionado à idade, e que atinge bem a região central, a visão de detalhes. É uma condição, como eu disse para o senhor, associado principalmente com pacientes idosos após os 65, 70 anos, pacientes que fumaram, que têm uma característica familiar, tem outras pessoas da mesma família com essa doença, que não fizeram muita exposição solar com raios ultravioletas ao longo da vida, e o hábito de fumar também está associado a essa doença. Eu estava lendo na semana passada um estudo da Universidade de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, e é interessante porque o estudo mostra que os pacientes acometidos de degeneração macular, eles passaram a focalizar as imagens numa outra parte da retina, exatamente com o objetivo de tentar compensar a perda dessa visão central. Quer dizer, é como se fosse um processo de adaptação do cérebro, muito interessante, né, doutor Frederico? Sim, é muito interessante. O paciente, como a degeneração acontece na região de foco da retina, os pacientes involuntariamente acabam procurando outros pontos na retina, não acometidos pela degeneração macular, que possam trazer um pouco melhor da visão, uma visão um pouco mais de detalhes, que é isso que o senhor está mencionando. Nós estamos conversando no programa Trocando em Miúdos com o Dr. Frederico Alvarenga, da ISO Olhos. Ele é especialista em glaucoma. Nós estamos conversando sobre o impacto da perda da visão. Bem, ainda sobre essa questão da equipe multidisciplinar, porque muitas vezes, doutor Frederico, existe uma possibilidade muito grande de uma parcela até majoritária das pessoas acometidas da privação da visão, né, de desenvolverem até distúrbios psicopatológicos, né? Não há a menor dúvida. Inclusive, talvez não as patologias mais comuns como ansiedade e depressão,
a prevalência nos pacientes que desenvolveram a cegueira é muito, muito alta. Até porque a maioria desses pacientes, infelizmente, eles são idosos, né? E que na hora que chegam numa idade que trabalharam a vida toda, que criaram suas famílias, estão numa época de aposentadoria, de curtir a vida, e infelizmente, condição trágica, a boa visão eles não têm, ou ela simplesmente não existe. E um sentimento depressivo é muito presente nesses pacientes. Então, o cuidado que nós temos que ter com esses pacientes é muito importante, porque até mesmo a forma como cada palavra que nós colocamos, como é abordado isso com os pacientes, pode agravar ainda mais esse quadro depressivo. Ou não, dependendo da forma que a gente coloca, pode tentar minimizar o impacto dessa condição psicológica associada. Por isso, muitas vezes, além do tratamento médico, um tratamento de suporte por psicólogo ou outros tipos de terapia é tão importante quanto a parte médica oftalmológica em si. Uhum. Bom, agora eu vou entrar numa questão mais delicada de um problema social grave no país, que é a questão do consumo de drogas. Sim. E eu perguntaria, qual a relação que existe entre o crack, a cocaína, a perda da visão? Olha, existe uma ligação, mas é uma ligação assim, que comparado com os outros problemas que essas drogas trazem para o olho, para o organismo como um todo, é uma correlação pequena, porque tanto o crack como a cocaína, que o senhor disse, eles são anfetaminas, né? Eles podem sim afetar os olhos, podem trazer alterações vasculares na retina, por estreitamento vascular ou obstrução da circulação interna dos nossos olhos, mas comparado ao impacto para os demais órgãos do organismo que sofrem risco de overdose ou alterações hepáticas, o acometimento dos olhos ele é menos frequente, menos prevalente que o coração, o fígado e outros órgãos que sofrem um impacto primeiro antes dos olhos. Não que os olhos não sofrem sim, por alterações do fundo do olho, da retina, dos vasos sanguíneos, mas outros órgãos são mais sensíveis. Tá, porque, por exemplo, o aumento da pressão ocular pode levar até a hemorragias, né? Pode sim. Mas esse uso dessas drogas, né, eles não estão com uma ligação direta com o aumento da pressão dos olhos. Uhum. Essas drogas, elas gravíssimas, têm um efeito deletério importante, porém elas não têm uma associação direta com o desenvolvimento de glaucoma. Tá, e a questão da catarata, doutor Frederico? Senhor Márcio, a catarata, como eu disse no começo da conversa que eu estou tendo com o senhor, mas com os ouvintes... Quer dizer, uma cirurgia pode resolver, né? É a condição mais frequente de baixa da visão. Uhum. O nosso olho ele tem uma lente natural interna que chama cristalino. Uma lente que fica atrás do colorido dos olhos. Na medida que os anos vão passando, essa lente natural e transparente, ela vai perdendo a transparência, ela vai ficando opaca. E com isso a luz não entra adequadamente dentro do olho. A luz ela tem uma barreira que é a opacidade do cristalino. E esse processo é a catarata.
Infelizmente, como eu disse para o senhor, quando o paciente é submetido à cirurgia de catarata, a recuperação da visão ela é total, né? Claro, contando com uma cirurgia bem sucedida e o paciente não tenha nenhuma outra condição, nenhuma outra doença ocular, a recuperação da visão é total. Uhum. Eu li uma notícia outro dia também, dando conta de que 64% dos cegos do mundo são mulheres, né? O que poderia explicar esses altos índices de cegueira e deficiência visual entre as mulheres, doutor Frederico? Acredito, senhor Márcio, que seja, principalmente em países mais pobres do que o Brasil, em países da África e da Ásia, um menor acesso da mulher ao sistema de saúde, né? A consulta médica, né? Claro que existem algumas doenças que acometem um pouco mais as mulheres, né? Por exemplo, glaucoma é um pouquinho mais em mulher, glaucoma discretamente mais em mulher, porém, o que traz essa maior prevalência de alterações na mulher relacionado à visão é a dificuldade do acesso da mulher à saúde médica adequada. Muito bem, nós conversamos com o médico oftalmologista, especialista em glaucoma, o doutor Frederico Alvarenga, a quem agradecemos a gentil participação em nosso programa. Foi um prazer tê-lo conosco, doutor Frederico. Senhor Márcio, o prazer é todo meu. Um abraço para o senhor e para todos os ouvintes do senhor. Bom dia. Um abraço. Tá.